Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 260 capítulos, 7.959 versos, 27 livros, sendo que desses 27 livros, 4 são considerados evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, que é o livro de Atos, eclesiológico, que nos conta a história da formação da igreja, 21 epístolas, sendo que 13 são paulinas, 8 são consideradas epístolas gerais, e um livro profético, que é o livro de Apocalipse, que também é epístola porque tem a carta às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nós estamos agora no capítulo de número 14 da carta de Paulo aos Romanos. Essa carta é a mais profunda, a mais teológica, a mais influente. Exerceu influência em Agostinho, Tomás de Aquinas, Martinho Lutero, João Calvino. Todos esses grandes teólogos na história da igreja foram influenciados pela leitura da carta aos Romanos. Agostinho se converteu lendo em Roma a carta de Paulo aos Romanos, séculos depois que Paulo escreveu a carta. Nós vemos o capítulo 14, um problema que havia na igreja primitiva quando começou a agregar gentios. Não é? Havia os judeus, que tinham uma dieta própria, e havia os gentios, que praticamente comiam de tudo. A dieta dos judeus até hoje é considerada kosher, que quer dizer separada ou santa, enquanto que a dieta dos outros povos come de tudo, né? Se for chinês, então, pior ainda, né? Come todas as coisas. Tudo que se move, come. Paulo vai, então, tratar o problema dessa dieta. Essa dieta, claro, era naquela época, não é? Mas, como a Bíblia não é um livro só para aquela época, passe os céus e a terra é a palavra de Deus, permanece, serve para nós hoje. Serve também nessa dieta acerca de respeitar a opinião do outro, né? Hoje, os dias que nós estamos vivendo, as pessoas querem que respeite a opinião delas, mas acabam não respeitando a dos outros. Então, nós temos que ter uma tolerância. Eu chamo esse capítulo 14 de Romanos o capítulo da grande tolerância, não é? Paulo vai falar do enfermo na fé. Sabe que tem gente que pode estar enferma, mas não é do vírus. Enferma é na sua fé. Olha só como Paulo começa Romanos 14, verso 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé. Interessante, enfermidade da fé. É uma fé que ainda não é madura suficiente em Cristo. Ora, quanto ao que está enfermo da fé, recebei-o, não em contendas. Sabe que o que mais acontece hoje, as pessoas contendam, não é? Gostam de contender uma com a outra, gostam de fazer prevalecer a sua opinião, e isso é o que nós mais vemos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Olha só o que Paulo está se referindo a enfermo na fé. Porque um crê que de tudo se pode comer. Normalmente esses eram os gentios, comiam de tudo, e às vezes comia até o que não era para comer. E outro que é fraco, come legumes. Parece que tinha alguns que tinham uma dieta especial. Alguns atribuem essa dieta a alguns judeus, que só comiam, talvez o jejum que Daniel fez, não é? Comiam só legumes, enquanto o outro comia carne até que era sacrificada ao ídolo. E aí Paulo vai dizer que esse era um problema, e alguns chegam a suspeitar que essa é a razão que Paulo escreve a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, até então,
ela foi bem teológica, nos apresenta a doutrina da justificação, da regeneração, quase que não trata de problemas, com exceção desse capítulo 14. Nas outras cartas, por exemplo, Coríntios, Paulo trata diversos problemas. Na carta aos Gálatas, o problema era os judaizantes que queria que os gentios circuncidavam. Mas na carta aos Romanos quase que não tem nenhum problema, exceto aqui no capítulo 14, que parece que Paulo está falando que alguns que estavam na igreja estavam enfermos na fé e para que recebessem contendas, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. Verso 3, olha a tolerância. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu para seu. Não é? Nós temos que ter tolerância com quem não pensa igual a gente, com quem não age como a gente age, e esperamos que eles também tenham tolerância de agir, não é? Como cada um deve achar. Aqui, ó, o que come não despreza o que não come, o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Deus recebe tanto o fraco na fé quanto o forte na fé. Deus recebe a todos. Por exemplo, eu vou falar, esse programa por acaso eu estou gravando, durante uma época que está esse debate tremendo do coronavírus. Uns acham que tem que cancelar culto, outros acham que tem que ter culto, não é? Aí quem vai para o culto, os que não vão, fica dizendo, não vai, vocês estão desrespeitando a lei. Os que vão, acham que os que não foram deveriam ir. Então fica esse debate, não é? E a Bíblia nos ensina a respeitar. Quem não quer ir, quem acha que tem que ficar em casa, porque a lei passou assim, não é? Quem acha que deve respeitar o governo, inclusive Romanos 13, eu falo sobre isso, assista o meu programa. Você o faz, não peca por respeitar as autoridades. Outros acham que é mais importante respeitar Deus do que às vezes a lei do governo, que adorar a Deus, cultuar a Deus é mais importante. Durante o Império Romano também não era permitido os crentes cultuarem. No entanto, eles se reuniam nas catacumbas em Roma. Então isso mostra que nem sempre os cristãos têm que abdicar tudo que eles fazem e não vamos cultuar, vamos ouvir. E muita gente que está apavorada, e eu estou usando esse verso até um pouco fora do contexto, que aqui o contexto é comida, mas se aplica a tolerância. Muita gente que está apavorada, não é? Está apavorada com o quê? Está apavorada de morrer? Morrendo todo mundo não vai? E se morrer, está apavorado do quê? De ir para o céu? Esse que é o medo, esse que é o pavor? Vamos contaminar e vai morrer muita gente. O vírus está aí, não é? Contaminando uns acham que tem que ir no culto, outros acham que não vão. Os que vão devem lavar, sim, as mãos, devem tomar cuidado, devem evitar o contato, sim. Devemos ter essa preocupação, não é? Mas hoje está um verdadeiro debate. Cancela culto, não cancela culto. Vai para o culto, não vai para o culto. Os que não vão, acham que os que vão estão desobedecendo a lei, estão sendo irresponsáveis. Os que não vão, os que vão acham que os que ficam em casa são fracos na fé, não têm fé. Um verdadeiro debate, não é? Que eu procuro, no máximo possível, ficar neutro nesse debate. Que é como Paulo diz, o que come, vou voltando agora para o texto da comida, o que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então o que fica em casa, Deus o recebe por seu. O que vai para o culto, Deus o recebe por seu. Não é? Nós temos que parar de julgar uns aos outros por causa disso. Há igrejas grandes que faz sentido cancelar cultos, outras igrejas menor, que o risco é muito menor de qualquer contaminação, eles podem se reunir em pequenos grupos, desde que mantenham as regras de higiene, limpando as mãos, não é? E se alguém for descoberto com tal vírus, que pare de vir, não é? Então, veja bem, o que come não despreza o que não come, o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aqui Paulo está falando de comida, não é? Eu desviei um pouco o assunto, porque acho próprio,
na gravação agora desse programa. E diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? A Bíblia não permite jamais nós julgarmos o próximo. Mas a Bíblia manda nós julgarmos a nós mesmos. Diz: examine-se o homem a si mesmo na hora da ceia e coma desse pão. A única pessoa que eu tenho direito de julgar sou eu mesmo. Qualquer outro que eu julgue, eu estou julgando errado. A opinião de todos é válida, né? Cada um tem a sua. Então, assim como eu gosto de respeitar dos outros, gosto que respeitem a minha, não é? Então, se nós andarmos assim, tá bem. Quem és tu que jogas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou caia. Tem gente que cai, não é? Tem outros que estão em pé. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Note que até aqueles que caem na fé, não é meu direito julgá-los, dizer é um fraco, é um enfermo. Não. Até os que caem, Deus é que levanta. Deus é que é poderoso para afirmar. Note que o que Paulo está dizendo nesse capítulo, bem próprio para cada um de nós. Paulo ainda chega a dizer, um faz diferença entre dia e dia. Verdade, tem gente, principalmente na igreja primitiva, entre os judaizantes, eles achavam que o sábado era bíblico, né? Lembra-te do dia do sábado para o guardar e o santificar. Outros cristãos, gentios, adoravam no domingo. Atos capítulo 20, verso 7, diz que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Então, uns achavam que tinha que ser sábado, outros achavam que tinha que ser domingo. Parece que em 2000 anos continua a mesma coisa. Uns acham que tem que ser o dia do culto no sábado, outros acham que tem que ser no domingo. Então, eu, por exemplo, acho que a igreja primitiva, em Atos 2,47, reunia todos os dias. Eu acho que tem que ter culto todo dia. Assim não tem problema de sábado ou domingo. Mas isso é, cada um faz diferença entre dia e dia, mas outros julgam iguais todos os dias. Eu talvez estou nesse que julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Importante é que você tenha segurança naquilo que você crê e você permaneça seguro no seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor o come, porque dá graças. Está vendo o que Paulo está dizendo? Não é? Aquele que comia para o Senhor e agradecia a Deus. O que não comia, também para o Senhor não comia. Estava jejuando, se consagrando. Os dois faziam para o Senhor. Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para decidir o que o outro faz? Ou para gostar só daqueles que pensam como nós, e aqueles que não pensam como nós achamos que tem que pensar como nós. Isso é um erro. Tolerância é a palavra-chave desse capítulo. E diz aqui, porque dá graça, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. O importante é que os dois dão graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si. Interessante esse capítulo. Nós não vivemos para si, não estamos sozinhos aqui. Estamos numa comunidade, estamos vivendo em grupo, não é? Estamos cada um compartilhando com o outro a fé. E quando morrermos, também não morremos sozinhos, não é? Podemos morrer junto com os outros. Olha só, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Vivemos para Deus. Morremos para Deus. Tudo é para Deus, não é para nós. A vida não é nossa. Por mais que a gente tente salvar a nossa vida, aliás, Jesus mostra esse paradoxo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, ganhará. Esse é o paradoxo cristão. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Olha o que Paulo está falando, ou mensagem própria para os nossos dias. Se nós vivemos, vivemos para Deus. E se morremos, não é para o Senhor que morremos? Tem gente que tem tanto medo da morte. Tem medo do quê? Se você está com o Senhor e vai estar com o Senhor para sempre,
Qual é o medo? O céu é tão ruim assim? Não é? Paulo diz aqui, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Tá vendo? Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Os que morrem não são diferentes de nós que vivemos, não é? É só uma questão de dias. Uns vão um dia, outros vão outro. No final todos vamos, ninguém fica. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, para o Senhor morremos. 14:9 diz, foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver. Cristo também morreu e tornou a viver para ser Senhor. Presta atenção nisso. Tanto dos mortos como dos vivos. O Senhor é Senhor daqueles que estão vivos e o Senhor continua sendo Senhor dos mortos também, né? Jesus é o Senhor do universo, é o Senhor da nação de Israel, é o Senhor dos gentios, é o Senhor da seara, é o Senhor do sábado, é o Senhor do domingo, é o Senhor da vida, é o Senhor dos mortos e dos vivos, é o Senhor da igreja, é o Senhor poderoso, é o Senhor dos senhores, é o Senhor da nossa vida e da nossa morte também. Jesus é o Senhor. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Se Jesus é o Senhor, por que você ou eu nos é dado o direito de julgar o outro? De forma alguma. Ou tu também, por que desprezas a teu irmão? Por que despreza o outro? Por que acha que tu és melhor que o outro? De forma alguma. Perante o Senhor, todos somos iguais. Quer você esteja em pé, quer você caia, quer você viva ou quer você morra, quer você coma ou deixe de comer, ou jejue, somos todos do Senhor. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ah, isso aqui é interessante. Eu vou diante do tribunal de Cristo e você também. Todos os cristãos, fracos na fé, enfermos na fé, o que come ou deixa de comer, o que guarda o sábado, o que guarda o domingo, o que vive ou o que morre, todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, agora Paulo vai citar a escritura de Isaías, capítulo 45, verso 23, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. Note que até o incrédulo irá se dobrar diante dele. E toda língua confessará a Deus. É o texto de Filipenses, não é? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Presta atenção. Eu não vou dar conta da sua vida. Você vai dar conta da sua. Eu vou dar conta da minha. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que é uma perda de tempo ficar falando da vida dos outros. Porque quando você chegar diante de Deus, você não vai dar conta da vida dos outros, você vai dar conta da sua. Eu não vou dar conta da vida dos outros, eu vou dar conta da minha vida. É aí que eu vou dar conta. Assim, Paulo diz, que não nos julguemos mais uns aos outros. Pare de julgar o seu irmão. Pare de passar sentença contra o seu irmão. Antes que seja o vosso próprio propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Cuidado para você não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Ficar contendendo por coisas da lei, coisas que estão fora do nosso controle, não é? Coisas, ordens governamentais, fora do nosso controle. Ordens, vírus, fora do nosso controle. Não podemos ficar pondo pedra de tropeço, contendendo com o irmão, por coisas que estão totalmente fora do nosso controle. Seja o vosso propósito, não por tropeço,
o escândalo ao irmão. Diz que você pode estar certo ou ser feliz. Eu escolho ser feliz. O outro quer contender? Pode arrumar outro para contender. Eu escolho ser feliz, não é? É melhor não contender. Seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo para o irmão, não é? Nós precisamos viver a nossa vida de fé. Estamos caminhando todos para o céu. O que come, o que não come, o que vive, o que morre, todos estamos caminhando para o mesmo lugar, para o céu em Jesus. Todos cristãos, claro, eu estou falando de cristão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Olha o que Paulo diz, porque os judaizantes diziam, ei, você vai comer aí carne sacrificada ao ídolo imundo. Olha mais o que Paulo diz, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que tem por imunda, não é? Olha que Paulo está falando, para esse é imunda. Então note que muita coisa é da consciência da pessoa, não é? Cada um tem uma consciência para com Deus. Paulo chega a dizer, eu sei que nenhuma coisa, e ele está falando da comida, é imunda. Havia para os judeus, havia uma dieta específica de coisas que eles comiam ou deixavam de comer. Levítico capítulo 11, você pode ver essa dieta que havia para eles. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, por causa da comida, tem gente que briga por causa de comida, né? Voltando nos nossos dias, pessoas que vão para o mercado e compram coisas por causa de comida e brigam porque está pegando. Isso mostra o ser humano como pensa só em si. Eu vi uma foto de uma senhora incrível no mercado comprando 12 galões de leite. Ela não vai conseguir tomar todo aquele leite, né? Vai se estragar. Mas ela está pensando nela, os outros não. Contenda por causa de comida. Mas se por causa de comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Amemos verdadeiramente, amemos o próximo como a nós mesmos, né? Eu não preciso chegar no mercado, encher o carrinho só para mim e deixar os outros sem nada. Mas cada um pegar o que é necessário para si, vai ter para todos, e eles repõem para todos. Tem gente que compra um monte de coisa que nem vai consumir, está pensando só em si. Olha o amor. Contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, e Paulo está falando aqui aos crentes de Roma, judeus e gentios, não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, não é? Eu nunca vi, uma época como essa, tantos cristãos contra cristão. Ei, o nosso inimigo não é o nosso irmão na fé, nosso inimigo não é a outra igreja, nosso inimigo é o diabo. Nós temos um inimigo comum, não é? Mas tem cristão contra cristão, cristão criticando cristão, não é? Cristão chamando outros cristãos de irresponsáveis. Que negócio é esse? Nosso inimigo não é o irmão, nosso inimigo é o diabo. Esse é o nosso inimigo. E se nós queremos dizer, essa praga que anda por aí, esse é nosso inimigo. Nós não estamos aqui para se degladiar, para falar mal um do outro, para julgar um ao outro. E aí o nome de Deus acaba sendo blasfemado, não é? E até os incrédulos dizendo, vocês creem em cura, vocês repreendem cura, faz os paralíticos andar, os cegos ver, por que não repreende essa praga que está aí? E aí os cristãos ficam envergonhados, não é? Então, nós temos, sim, ter consciência das coisas, usar o bom senso e, principalmente, o amor, para que não julgue o outro, para que não condene o outro, para que nos amemos verdadeiramente. E Paulo vai dizer aqui para os romanos e serve para nós, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que verso tremendo, Romanos 14, 17. O reino de Deus.
O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é justiça. Qual justiça? A justiça de Deus, a justiça que vem pela fé. É paz. Irmão, tem tanta gente perturbada no meio da situação. Para de ler um pouco as notícias. Para de ficar aí no Facebook um pouco. Para um pouco de ficar no WhatsApp. Desliga um pouco, vai ler a Bíblia, vai orar. O reino de Deus é paz. Põe a tua cabeça no travesseiro e dorme em paz. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Não é? Alegria, se alegre. Nós não podemos se alegrar só quando as coisas estão bem. Temos que nos alegrar em todo o tempo. Regozijai-vos sempre, a Bíblia diz. Não é? E tem gente que, estão fazendo piada. Não, tem alegria em todas as situações. Não é? Alegria, alegria. E essa alegria não é alegria do mundo, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. Acalma teu coração. Aquietai-vos, Deus diz, e sabeis que eu sou Deus. O reino de Deus é justiça. Justiça que vem pela fé em Cristo. Paz. Paz de espírito. Paz e tranquilidade na alma. Não é? Tem muita gente quando vai falar, eu estou preocupado. Pronto, já está errado. Preocupado. Preocupado já é ocupar-se por antecipação. 85% das coisas que as pessoas se preocupam nunca acontece. Preocupado, ansiedade, nada disso. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria. Regozijai-vos sempre, mesmo no meio da calamidade. Regozijai-vos sempre e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, nós estamos servindo a Cristo. Não estamos servindo o homem, não estamos servindo o governo, estamos servindo a Cristo. O senhor acha que não tem que respeitar o governo? Claro que eu acho. Assista o meu programa em Romanos 13, o meu comentário em Romanos 13. Mas, acima de tudo, servimos a Cristo. Quando as ordens governamentais e autoridades governamentais vai contra o que Cristo fala, nós ficamos com Cristo. Porque nisto serve a Cristo, porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Nós queremos agradar a Deus. Não adianta querer agradar os homens e desagradar a Deus. Agradamos é a Deus. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Busque a paz, busque a tranquilidade, busque descansar em Deus. Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tem muita gente cansada, oprimida. Venha a Jesus. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. Vamos edificar uns aos outros, edificar a fé do irmão, ajudar aquele que precisa ser ajudado. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, Paulo diz, por causa da comida. E aqui Paulo está falando de comida mesmo, a obra de Deus. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. Lembra que eles tinham comida limpa e imunda para os judeus. Mas Paulo diz, é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Cuidado para que não cause escândalo, tropeço, não faça teu irmão tropeçar, não venha causar escândalo na obra de Deus. Ai daquele por quem vem o escândalo. Jesus disse, melhor lhe fora que nunca houvesse nascido. Diz que o homem causa escândalo é melhor que amarrasse uma moinha, uma grande pedra e o lançasse no fundo do mar. Bom, agora Paulo vai dizer, bom é não comer carne, não é? Diz que até os médicos recomendam não comer muita carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. 3 cuidados que nós temos que ter com nossos irmãos na fé. Não podemos fazer eles tropeçarem, não podemos fazer eles se escandalizarem, ou enfraquecer a fé de um irmão. Olha que cuidado eu tenho que ter
e todos nós, como cristãos, devemos ter. Cuidado para que você não faça o irmão tropeçar. Cuidado para que você não escandalize o irmão. Ou para que você venha enfraquecer um irmão. Não é? Nós temos que tomar esse cuidado. Tem muita gente que vai acabar perdendo a sua salvação, e eu não estou julgando ninguém, estou falando de forma geral. Por quê? Porque faz um irmão tropeçar, porque faz um irmão se enfraquecer, porque se escandaliza. A gente trabalha tanto para trazer uma alma para Cristo. Ora tanto, convida para vir à casa de Deus, ora por aquela pessoa, fala às vezes o que a gente sabe falar para aquela pessoa e vem trazendo com tanto cuidado. Aí a pessoa vem para a igreja, a pessoa começa a dar os primeiros passos na fé, aí de repente vem alguém e faz aquele irmão tropeçar. Vem alguém e escandaliza aquele irmão ou enfraquece aquele irmão na fé. Que coisa terrível, não é? Claro que é Deus que vai julgar tudo isso daí, mas nós temos que tomar esse cuidado. Paulo vai dizer, tens tu fé? Não é? Tens tu fé? Tem na ti mesmo diante de Deus. Guarda a tua fé diante de Deus. O grande capítulo aqui não é só sobre comida, mas é sobre o enfermo na fé e a fé. E tanto é que é de fé que Paulo vai terminar falando de fé, dizendo que tudo que não é de fé é pecado. Presta atenção. Tens tu fé? Tem na ti mesmo em Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Não é? Aquilo que você aprova, e você aprova sem se condenar, sem ter consciência, problema de consciência, porque tem gente que, não, vou fazer assim, mas lá no fundo está sentindo problema na consciência, lá no fundo ele não aprova o que ele está fazendo. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. Mas aquele que tem dúvidas, olha o problema, fé e dúvida. Se come, no caso ele está falando da comida, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Tudo o que não é de fé é pecado. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E tudo o que não é de fé é pecado. Siga o teu coração, siga a tua fé. De acordo com a tua fé, o justo viverá pela fé. Aqui Paulo está falando de comida. Se ele come por fé. E se ele não come, ele também não come pela sua fé. Então, tudo que não é de fé é pecado. E Deus, em Romanos 12 eu falo nisso, Paulo menciona isso, Deus deu a cada um uma medida de fé. A fé é algo dinâmico. A fé não é algo estático, que hoje você tem fé e pronto, amanhã você não precisa mais. Você precisa de fé todo dia. Todos os dias nós temos que viver pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E Paulo diz que tudo que não é de fé é pecado. Tudo que nós fazemos, temos que fazer por fé. Vai à igreja, vai com fé. Ficou em casa, fique com a fé. Não é? Vai participar da Santa Ceia? Participe com fé. Não vai participar? Não participa com fé também. Tudo de acordo com a tua fé. E tudo que não é de fé é pecado. Vai contribuir? Tem que dar com fé. Não, deixou de contribuir? Deixa de contribuir, mas com fé também. Tudo que não é de fé é pecado. É o que Paulo diz. Então sigamos o nosso coração, sigamos a fé em Deus, permanecemos firmes com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo é possível ao que crê. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Eu saí um pouquinho do contexto por causa do momento em que vivemos, mas o contexto da carta é esse. E você pode analisar, é sobre a comida que havia entre os gentios e judeus, mas nós podemos fazer o que eu chamo de hermenêutica, a interpretação do texto, não é? Temos que fazer duas coisas quando lemos a Bíblia, exegese
Exegese, não exegese. Tem gente que faz exegese. Leva a ideia dele e vou achar um verso. Não, exegese significa tirar para fora o sentido do texto. E hermenêutica, a interpretação do texto. Exegese a gente lê no contexto que Paulo escreveu. Hermenêutica a gente interpreta para os nossos dias e aplica para os nossos dias. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Se fizermos só exegese, a Bíblia se torna um documento antigo, né? Passado, foi só para os romanos. Se nós fazemos hermenêutica, a Bíblia se torna atual para nós. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco para mais esse programa, no canal do YouTube, para mais esse capítulo 14 de Romanos, Pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém.